Boa noite, caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o conselheiro do CRC, Betel Corcoruto Lombardi. Betel, obrigado por conceder essa entrevista, que vai falar um pouquinho para nós sobre imposto de renda e sobre algumas coisas contábeis. O nosso boa noite. Boa noite, Norival. É um prazer estar aqui. Espero poder esclarecer um pouco das dúvidas aí dos amigos caminhoneiros aí e esclarecer um pouco do âmbito da parte da declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, nos diga para nós aí, há quanto tempo já existe o Conselho, aí, o CRC, e qual é as suas finalidades? Tudo bem, Norival. O Conselho Federal de Contabilidade foi que iniciou os trabalhos em maio de 1946. E depois, em 14 de dezembro de 1946, portanto, há 70 anos, foi criado o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Também se desmembrou em outros estados, seus conselhos, cada estado tem o seu conselho regional. E a função, a finalidade do Conselho Regional é de registrar o profissional contábil, de fiscalizar o profissional contábil também, e além de desenvolver atividades que valorizem a profissão contábil. Atualmente também o Conselho Regional é responsável por fazer o exame de suficiência, que é uma prova obrigatória para o exercício da profissão no país. Ou seja, aquele que está cursando o seu último ano ou aquele que se formou tem que obrigatoriamente passar por uma prova de aptidão, que é o exame de suficiência, sendo aprovado, está apto a ter o registro profissional e trabalhar nesta área. Que bom. E quantos profissionais hoje temos, está sendo representado pelo CRC de São Paulo? Isso, atualmente, somente na capital do estado de São Paulo, aqui na capital de São Paulo, somos em mais de 57 mil profissionais. O CRC só responde pela capital de São Paulo? Não, o CRC, pelo estado todo. No estado todo temos mais de 149 mil profissionais inscritos ativos. E no Brasil todo temos mais de 529 mil profissionais ativos com o CRC. Bom, então nessas alturas... Com o registro no Conselho, né? Só em São Paulo são 149 mil. Então, dessas alturas, nós não fazemos os impostos de renda, porque nós não queremos. Profissional para isso temos. Profissional tem, está à disposição. Então, vamos entrar agora para esses que são obrigados a fazer os impostos de renda. Quem são obrigados realmente a fazer o imposto de renda no Brasil? Bem. Nós temos 4 situações em que efetivamente obrigam o autônomo ou o empresário ou qualquer cidadão brasileiro, contribuinte, vamos dizer assim, a fazer a elaboração e a entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. Chama-se declaração de ajuste anual. Por que declaração de ajuste anual? Porque você pega tudo aquilo que recebeu no ano, todos os seus rendimentos, todos os seus gastos, e novamente faz uma nova conta para ver se você tem imposto a restituir ou imposto a pagar. Muito bem. Aqueles que receberam rendimentos acima de R$ 28.123 são obrigados a entregar. Aqueles também que tiveram rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, aqueles que tiveram e que possuem patrimônio acima de R$ 300 mil, e, por fim, aqueles que tiveram o lucro imobiliário, o ganho de capital na venda de algum imóvel, ou que optaram pela isenção do imposto quando você vende um imóvel até um determinado valor, e esse daí você aplica dentro de 180 dias na compra do novo imóvel. Então, estas são as situações de obrigatoriedade. Cumprindo alguma dessas, está obrigado a entregar. Dentro do contexto, vou entrando um pouco para o transportador rodoviário, quem está isento de pagar esse imposto? Da mesma forma, independente da função, independente da categoria, não estando nessas 4 regrinhas, está dispensado da entrega. Antigamente, até o ano, se eu não me engano, de 2007, 2008, eu não me lembro, existia a declaração anual de isento. Essa declaração anual era para aqueles que não estavam obrigados à entrega da declaração, faziam a declaração anual de isento. Mas a Receita Federal está tão aparelhada, está tão modernizada, os seus sistemas, que ela já sabe quem está isento e quem não é isento. Então, ela dispensou a entrega dos isentos. Então, se o caminhoneiro, se o transportador rodoviário autônomo, como é o nosso caso, não atingir o rendimento de R$ 28 mil, não tiver rendimentos isentos,
não tributáveis de R$40 mil, seu patrimônio for inferior a 300 mil e também se ele não teve nenhuma venda de imóvel, ele está desobrigado à entrega. Quando você fala isento de R$40 mil, eu queria que você explicasse ele um pouquinho mais no linguajar para o caminhoneiro. Muito bem. Para ele poder entender. Os caminhoneiros tiveram um grande benefício, um grande ganho, uma vitória muito importante junto à Receita Federal com relação à tributação, porque hoje, atualmente, eles tributam 10% do seu rendimento, é tributável pelo imposto de renda. Essa parte de 90%, o fisco entende como rendimento isento. É esta parte. Então, se esta parte de 90% dos seus ganhos ultrapassarem R$40 mil, tem que ser feita a declaração. Porém, não há pagamento de imposto. A própria palavra diz, rendimento isento e não tributável. Então, não se assustem, por mais que tenham mais de 40 mil, 50 mil de rendimento isento, pode fazer a declaração que não haverá imposto. Claro, tudo depende do rendimento tributável. E há alguma punição para quem não declara? Sim, a punição daqueles que são obrigados a entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física, primeiro, inicia-se com uma multa mínima de R$ 165,74. E, se houver imposto a pagar, o fisco pode cobrar até 20% do imposto devido, como uma penalidade. Então, o imposto começa, a multa por não entrega começa com R$ 165 e podendo ter ao limite de 20% dos seus rendimentos. A pior penalidade hoje de não entregar a declaração de imposto de renda, além da multa, que, claro, isso onera o nosso bolso, é ter a suspensão ou até o cancelamento do CPF. Hoje, aqueles que são obrigados a entregar a declaração devem entregar para manter o seu CPF ativo. Então, uma das penalidades, nos prejuízos daqueles que não entregam, é ter o CPF, inicialmente vai ficar como pendente de regularização, depois ficará suspenso, podendo até, quando você deixa de entregar durante 2 anos consecutivos a declaração de imposto de renda, o CPF pode ser cancelado. O transportador tem, Betel, desde 2013, ele tem pela uma medida provisória, se não me engano, a 582, que ele trabalha dentro dessa faixa, que eu vou chamar assim, dos 10% do seu faturamento. O que isso representa para o caminhoneiro, para o transportador? Sim. Isso representa inicialmente uma grande vitória, né? A Receita Federal reduziu a base de cálculo para incidência de tributação. Como ela considera os autônomos dentro de um regime de tributação chamado livro-caixa, ela já entendeu, por vitória do sindicato, das federações, por aqueles que brigaram, como você, Nardival, né? Brigaram por isso, que 90% é considerado como despesa. Então, o fisco não tributa 90% do seu rendimento, e sim 10%. Esses 10% inicialmente foram feitos pela medida provisória 582, 2002, mas já está convertido em lei pela Lei 12.794 de 2013, no seu artigo 18, ou seja, é líquido e certo. Pode fazer desta forma, ou seja, recebeu o rendimento bruto, pega-se 10%, esse 10% aplica-se à base de cálculo do imposto. Esses 10% são a única parte tributável. E como deve ser feito isso? Mensalmente, através do pagamento do imposto de renda, na forma de um DARF chamado Carnê-Leão. Esse Carnê-Leão, esse rendimento de 10%, ele é aplicado de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda. Ou seja, que ganhos a partir de R$ 1.903 são tributáveis. Então, ou seja, um rendimento bruto de 15 mil, aplicando-se 10%, 1.500, este trabalhador autônomo não deve recolher imposto. Apenas aqueles que tiverem no mês acima de R$ 1.903. E vai recolhendo mensalmente o imposto. E quando fizer agora a declaração, faça o acerto de contas. Ou seja, quanto eu tributei, quanto eu recebi. A soma dos 12 meses. A soma dos 12 meses. Aí eu posso usar as deduções para que aquilo que eu já paguei eu possa restituir ou eu possa apagar o complemento para o fisco. Um momento só, vamos para o comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto.
Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje, entrevistando o Betel Corcoruto Lombardi, conselheiro do CRC de São Paulo. E ao fazer uma declaração do imposto de renda, o caminhoneiro pode fazer esses abatimentos. Você colocou que ele faz a soma dos 12 meses para ele poder fazer o abatimento. E quais são mais os abatimentos que ele pode usar para isso? As deduções, né? As deduções permitidas pela legislação são 100% das despesas médicas e de plano de saúde. O que houver de despesa médica comprovada, pagas com recibo e despesas de plano de saúde são 100% dedutíveis. Pode-se deduzir também da base de cálculo do imposto o INSS pago. Muito importante, só pegando um gancho, um parênteses, nós estamos falando da importância da declaração de imposto de renda da pessoa física, é muito importante. Nós vamos daqui a pouco falar um pouco do porquê desta importância, mas é também importante o autônomo, o caminhoneiro autônomo, o transportador rodoviário autônomo, recolher o seu INSS, porque o INSS é uma seguradora, né? Instituto Nacional de Seguro Social. Então, para qualquer acidente, qualquer doença, ele possa estar amparado com o rendimento mensal pelo INSS e também se tornando em aposentadoria. Então, é muito importante que se faça o recolhimento também do INSS mensal. E as demais deduções são despesas com instrução, tanto de dependentes como da própria pessoa, despesas também com planos de previdência privada, que podem ser descontados até 12% do rendimento, são importantes, né? Nós temos também domésticas, se houver alguma doméstica em casa registrada, também tem dedução. Então, são essas as deduções que nós temos, da base de cálculo do imposto para ter restituição do imposto de renda. Você colocou, falando alguma coisa do INSS. O INSS, ele tem algumas faixas também que o caminhoneiro faz o seu faturamento. Ele recolhe o INSS em prol do seu faturamento. Exatamente. É 11, alguma coisa sobre 20, e assim. E ele tem também as suas faixas como o imposto de renda. E tem uma determinada faixa e um determinado ganho, que se o caminhoneiro ultrapassar ele acaba até tendo prejuízo ao final do mês. Você teria algo na memória para você? Na verdade, o INSS, ele acabou com o escalonamento das faixas. Antigamente, você teria que contribuir com um salário mínimo, determinado tempo, com 2 salários mínimos, 3 e assim por diante. Hoje, não há mais, não temos mais a tabela progressiva. Deve-se contribuir com o INSS com aquilo que ele efetivamente recebeu, limitado ao teto do próprio INSS. Então, se porventura, se eu não me engano, o teto é 5 mil e pouco reais, se ele ganhar acima disso, ele deve contribuir só com o teto de 5 mil reais. Não mais do que isso. Então, mas quando ele faz o recolhimento nos seus fretes, ele ultrapassa um determinado valor, ou não? Não, ou ele deve controlar. Ele só chega ao teto. Isso. Se é o teto dele, ele pode fazer um faturamento de 100 mil reais, pode, exatamente. Ele só pode fazer aquilo. Ninguém deve contribuir para o INSS acima do seu teto. Não deve e não pode, estaria jogando dinheiro fora. Não precisa, o INSS não cobra isso. O INSS quer receber até o teto, visto que se você recebeu ou o teto ou acima do teto. Se recebeu abaixo do teto, contribui com o valor que recebeu efetivamente no mês. E qual é o benefício que o caminhoneiro tem em fazer a sua declaração de imposto? Muito boa pergunta, Donival. Isso é muito importante. O benefício, primeiro, é estar de acordo com a legislação brasileira, atender aos anseios do fisco e estar de acordo com o governo, com as suas obrigações governamentais e de impostos. Mas o mais importante disso é ter comprovação de renda.
Porque na declaração de imposto de renda tem o valor que você recebeu no ano, quanto gastou no ano, tem o seu patrimônio, é declarado as suas aplicações. Então isso para um financiamento, para aquisição do veículo novo, para aquisição do imóvel, é uma comprovação de renda. O banco exige, até mesmo para uma compra de uma televisão parcelada, até mesmo por um bem, um eletrodoméstico, que muitas vezes exige uma comprovação de renda, pela declaração do imposto de renda pode ser comprovada. Vou além, viu, Norival? Às vezes, se quiser também um visto para viajar para fora do país, dos países que exigem visto, também exige a declaração do imposto de renda. Você começa a provar o seu rendimento, a sua força, o quanto você ganha. Isso é muito importante. Além de ser um ato de cidadania, né? Exatamente. Obrigação, ele é obrigatório, não deixa de ser obrigatório. Ele tem que cumprir aquilo. Se a carga é alta, se a carga é baixa, se é injusta, é uma outra história. Mas nós temos que cumprir aquilo para ficar em dia com o leão, né? Com as contas com o leão e com o governo. Eu vejo muito que nós temos aí até dentro que nós tivemos umas certas modificações dentro do nosso transporte rodoviário, que seria na hora da contratação. E nós estamos tendo hoje umas dificuldades um pouco a maior para uma empresa jurídica a nos contratar. Você teria algo em mente, o porquê, o que dá de diferença, mesmo que sejam números hipotéticos, para que nós entendêssemos o que é contratar um autônomo, o que é uma empresa contratar uma segunda empresa jurídica? Sim. Eu acredito que contratar um autônomo seja mais em conta. Embora haja uma tributação do INSS na casa de 20% daqueles que se contratam dos caminhoneiros autônomos, mas o custo envolvido do autônomo é menor. Então, do que uma empresa. Uma empresa tem muito mais custos, tem muito mais, tem despesas de aluguel, de locação, de espaço físico, vamos dizer assim, dos seus colaboradores, de contabilidade, né, de encargos. Então, eu acredito que contratar na pessoa física saia mais barato, mesmo tendo a tributação do INSS. Então, resumindo, é muito melhor se manter autônomo do que tentar virar um PJ. Exatamente, exatamente. Porque ele vai ter se for fazer maior. a conta, exatamente. Porque o fisco já deu esse benefício. A tributação de 10% já é uma grande vitória. Deve-se sim manter na pessoa física e tributar na pessoa física, fazer os recolhimentos da pessoa física. Entrar no âmbito da pessoa jurídica, os custos são maiores. E quando ele contratado por uma outra empresa jurídica, e ele como empresa jurídica, ele se responsabiliza pela conta, pelas tributações a qual a outra deveria fazer. Exatamente. Mas exatamente. é assim que funciona? É assim que funciona, desta forma. E o caminhoneiro, como autônomo, ele pode estar dentro da jurídica e estar dentro do autônomo? Pode, nada impede. Ele deve, como autônomo, obviamente, se cadastrar, se registrar na Prefeitura do Estado de São Paulo, aqui, ou na sua prefeitura, ter o seu CCM devidamente registrado como autônomo, deve emitir o seu RPA e também nada impede que ele tenha uma empresa que possa trabalhar também como uma pessoa jurídica, emitindo nota, contratando, nada impede. Essa pergunta ela foi meio direcionada. E quando, para ele fazer o imposto de renda, ele faz a junção das duas? Sim. Ou uma de cada Exatamente, vez? Exatamente. Ele faz a junção das duas. Porém, na pessoa física, ele tributa diretamente na declaração, já feito pelo Carnê-Leão durante o ano e ajusta na declaração. E na física, ele já recolhe os impostos na física e, através do seu balanço, havendo lucro, pode ser distribuído na pessoa física como rendimento isento ou não tributado. Mas pode, nada impede. E não dá valor a maior de pagar, vamos dizer assim, em termos de valor de taxa? Quando não. Se ele tiver imposto a pagar? Tudo depende do seu faturamento, tudo depende de quanto é o seu ganho. Na média que nós conversamos aqui, dos que são filiados ao sindicato, nós entendemos que é melhor ele manter como autônomo, na pessoa física mesmo. Ele tem uma tributação menor. Claro, dependendo dos seus ganhos, nós temos que fazer bastante cálculos. É difícil dizer assim, de bate-pronto, o que seria melhor agora, mas temos que fazer conta. É importante fazer conta antes, mas inicialmente mantiver na pessoa física como autônomo é a melhor situação. E ele fazendo essas junções, ele em termos de quando ele faz o imposto de renda, você falou um pouquinho do INSS, ele faz tudo isso ao decorrer de todo o tempo
que ele paga isso, ele só é beneficiado em termos da sua aposentadoria só pelo INSS. Imposto de renda, isso é outro bolso. Exatamente. Ele só é beneficiado pelo imposto de renda. O imposto de renda é uma seguradora atual que, em virtude de fatalidades, de acidente ou até de doença, o INSS paga mensalmente, ou com um determinado tempo de contribuição, se torna aposentadoria, ele vai receber também do INSS. Então, o INSS é para fins de aposentadoria e de seguro. O imposto de renda é líquido e certo, é imposto, o governo faz o que ele quer com o dinheiro. Um minuto, vamos para mais um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje, entrevistando o Betel Corcoruto Lombardi, conselheiro do CRC de São Paulo. Eu vou explorar um pouquinho mais o seu conhecimento, até dentro dessa aposentadoria que você acabou de falar. Essa mudança do 85, 95, aí, você acha que isso veio para ajudar o trabalhador, ajudar o transportador, não, beneficiar em alguma coisa? Hipótese alguma. Ou é pior? É pior, infelizmente é pior. Considerando a expectativa do brasileiro uma determinada idade, que eu não lembro agora, então o fisco ele joga a aposentadoria para uma idade um pouco superior. Então ele teria que trabalhar um pouco mais e jogar um pouco mais. Então ele protela um pouquinho. Ele criou desta forma, infelizmente, para protelar um pouquinho as aposentadorias e conceder um pouquinho as aposentadorias em virtude de um pouco do desequilíbrio das suas contas. Mas, infelizmente, isso não ajuda, não acarreta melhorias. Se você fosse opinar e dizer para o caminhoneiro, mesmo que ele tivesse hoje formalizados os seus 95, ele deveria pedir a sua aposentadoria? Deve sim, deveria contribuir para o INSS. Aliás, deve não, tem que contribuir. Tendo rendimento tributável para o imposto de renda, ele também é tributável para o INSS. Ele tem que fazer isso. Então, ele tem que contribuir para o INSS e nada impede que ele contribua para as previdências privadas em banco, que também pode se tornar como uma aposentadoria no futuro. Não, mas a minha pergunta seria, ele complementando os 95 anos, os 95 lá, como eles colocam, você daria como informação para ele, se aposenta ou não, ou espera mais tempo? Não, se aposenta. Concluindo os 95 anos, a soma que nós temos, deve se aposentar, sim. E ele consegue chegar no teto com esses 95? O INSS pega a média das 80 maiores contribuições. Tudo depende do que ele pagou durante a vida, durante os anos de contribuição. Mas então não podemos dizer assim que ele consegue? Pode conseguir, mas ele ao longo do tempo teria que ter pago num valor muito alto. E esses 80, eles são as 80 últimas ou... Não, 80 maiores contribuições ao longo da sua vida. Ao longo da vida. Isso. Ele faz ela e soma ela e dá uma média. Exatamente. Então, esta média tem que ser o teto. Então, efetivamente, tem que, durante 80% das suas contribuições, contribuir por um valor muito alto para se conseguir aposentar pelo teto. E qual seria uma dica que você daria para facilitar a vida do caminhoneiro, para ele fazer a declaração de imposto de renda, de como ele trabalhar, quais seriam os documentos que ele deveria guardar? Eu queria que muito boa pergunta. Colocasse ele bem em palavras de caminhoneiro, não tão técnica, mas bem em palavras de caminhoneiro para ele poder nos entender. É o seguinte, inicialmente, procure um contador. Ele é o melhor profissional que pode te orientar a isso. Tenha um contador do seu lado, converse com ele. Sempre nós temos um amigo, algum conhecido que conhece algum contador. Procure um profissional contábil. Ele é a pessoa capacitada para te assessorar nisto, né? Quando nós temos alguma enfermidade, procuramos um médico. Quando precisamos de um transporte, chamamos um caminhoneiro, não é assim? Cada um na sua especialidade. Então é melhor, o caminhoneiro não tem condições. A declaração em si, o programa é há muito tempo divulgado quase que da mesma forma, com pequenos ajustes, com melhorias. A declaração em si, o programa não é tão complicado. O que nós temos por trás da declaração que é muito complicado, que é a legislação.
né? Então procure um contador, guarde, aliás, ele vai te orientar a fazer o recolhimento mensal do Carnê-Leão, de fazer o recolhimento mensal do INSS, e o que eu aconselho é guardar todas as despesas médicas, e não só o recibo da despesa médica. A Receita Federal, quando chama para a malha fina, ela quer o comprovante do pagamento daquela despesa. Tem que comprovar como você pagou, ou com cheque, ou com dinheiro, de alguma forma, não adianta só o recibo, tem que ter o comprovante. Guarde também os comprovantes do plano de saúde, embora as seguradoras de plano de saúde fornecem o informe de rendimento de quanto se pagou no ano, tanto para o titular quanto para os dependentes. Guarde dos dependentes também o que gastou com instrução, com escola, e também pegue no banco o informe de rendimento das contas bancárias. Eu queria fazer um adendo aqui até nisto. É muito importante, o fisco hoje recebe dos bancos, desde dezembro de 2015, através de uma declaração, uma obrigação acessória chamada e-financeira, os bancos fornecem à Receita Federal quanto cada brasileiro movimentou na sua conta, tanto pessoa física quanto jurídica. Então, aquele informe que tem do banco, de quanto ficou no saldo, é muito importante que seja declarado na declaração do imposto de renda. Isso desde dezembro de 2015? Desde dezembro de 2015, a Receita Federal conseguiu que os bancos, empresas de administradora de consórcio, planos de previdência, fundos de pensão, empresas que investem dinheiro, ela conseguiu que informasse para ela, mastigadamente, eu digo minuciosamente, CPF por CPF, conta por conta, o quanto cada brasileiro movimentou em sua conta corrente. Ela recebe o valor do saldo dos depósitos e o valor da soma, né? Da soma dos depósitos e da soma do que saiu. Então é muito importante que a gente faça a declaração, que se declare o que tem que declarar, porque o cerco está se fechando. Hoje em dia, com o aparelhamento da Receita Federal, com o que ela investiu em tecnologia, ela consegue fazer os cruzamentos e detectar aquele que está sonegando e aquele que não está sonegando. Betel, você até colocou as tuas posições, voltando ao termo do transportes. Você teria algumas palavras como a CRC, falando para os teus próprios contadores de como ele nos beneficiar o caminhoneiro, de como ele nos ajudar o caminhoneiro, ele ser mais informativo, ele levar mais informação ao caminhoneiro? Você teria algo para poder até chamar a atenção dos nossos associados, vamos chamar assim? Que maravilha, que bom estar aqui representando o CRC, eu agradeço inclusive o convite. Nós do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo representamos os contabilistas aqui do município de São Paulo, do Estado de São Paulo. Dizemos que os contadores estão à disposição. Peço que nos procurem para que nós possamos conversar, entender, fazer simulações. A declaração do imposto de renda ela é feita em duas formas, na declaração completa, na declaração simplificada. Então nós conseguimos indicar qual o melhor caminho, qual a redução que você vai ter de imposto e principalmente deixar você em ordem. Eu digo, nosso amigo caminhoneiro, nosso amigo autônomo, que fique em ordem com a legislação, que você possa ter o seu CPF em dia, que você possa comprovar no banco renda, para que tenha um cartão de crédito, para que tenha um limite, para que possa trocar o seu caminhão, né, para que possa financiar. Então é muito importante que você tenha ao lado um contador. E nós temos muitos escritórios espalhados na capital, no estado, então que nos procure, estamos aptos para ajudar. Essa procura você está chamando os teus contadores, né? Se você chamar os caminhoneiros, daí nós vamos ocupar um bom espaço do CRC. Que venha, nós estamos aqui marcando horário. Na verdade, nós do Conselho, nós não atendemos esta parte, não fazemos a declaração do imposto de renda. Nós indicamos aos nossos profissionais e sabemos que nossos profissionais são habilitados a ajudar a entrega da declaração. Se complementa com as suas considerações finais agora aos nossos próprios caminhoneiros e chamando eles para fazerem a sua declaração de imposto de renda. Isso é verdade. Queremos ressaltar mesmo, nós não estamos aqui e não somos advogados do governo, mas nós somos agentes do governo nas suas obrigações. É muito importante, como cidadão, como o Norival bem apresentou, entregar e fazer a declaração de imposto de renda. Está ok com as suas obrigações. Aquele que não tem declaração, aquele que não entrega, aquele que não ganha nada, não consegue nada, não sai do seu lugar. Então, que nos procurem, que procurem estar em dia, não só com a obrigação de imposto de renda, como todas as... nós estamos na nossa vida sendo honestos em todas as nossas funções, cumprindo os nossos deveres, para que nós possamos fazer um país melhor, estar melhor, e estar em ordem, é o que eu falo sempre, poder dormir sossegado,
estando com as obrigações quites com o leão, que ele é muito feroz. Isso é muito bom. E eu queria deixar para você, caminhoneiro, no final de mais um programa do Transportador, como é o nome já determinado, que nós estamos aproveitando o conhecimento do Betel para que eles nos levem ao seu conhecimento, que não é pagar imposto que estamos sendo lesados, é sinal que nós estamos ganhando um pouquinho mais para o nosso dia melhor. E o nosso boa noite. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.